Vou passar a palavra agora ao doutor Wilder, que é o diretor do programa, não, desculpe aqui, é o consultor internacional da OPAS-OMS no estado de São Paulo. Ele, então, vai dirigir essa parte final com o programa Mais Médico em diferentes áreas do Brasil. Eu só queria fazer um apelo, e talvez eu vou exercer um pouco da minha tendência de ser um déspota. Nós temos que seguir o tempo. Né? Então, eu pediria que fosse marcado aquele tempinho lá, cada um seguisse, e para a gente poder terminar no momento adequado, está certo? Eu vou sentar, vou ficar lá embaixo. Que esta parte vai ser a única que não vai violar o tempo. Pode ter na certeza. Que não vai, se você violar, acha? A violar tomara. Seria a primeira coisa que latinos obedecem em tempo, porque eu acho que é coisa que nós jamais fazemos. Eu vou rezar para que seja assim, mas sim, também se ultrapassar um pouco, é óbvio que não haverá problema nenhum. Então, passa a palavra ao Dr. Wilder. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todas e a todos. Para nós é muito gratificante que nosso querido professor Carlini os convidara para fazer esta modelação com os principais atores desta grande história, este grande acontecimento que é o programa Mais Médicos. Nós vamos a chamar agora se fez uma seleção de um médico, um paciente e um agente comunitário de cada uma das regiões do Brasil. Não todos puderam chegar, mas para nós é de muito orgulho apresentar a doutora Indira Anamé Sintra, doutora da região norte do Brasil, e depois a paciente Edith Rodrigues e a agente comunitária Iraci Vera dos Santos. Por favor. Chamo agora a palestra a doutor Ariel Navarro e também a Douglas do Projeto Imbu. Douglas, hoje, por favor. Desta região de terras indígenas, vai participar Ariel e dois índios, que também vão acompanhar a ele, mas Douglas vai explicar por que eles não podem ficar aqui hoje conosco. Boa tarde. É bem rápido. Em área indígena e área isolada como o Xingu, a gente fez um esforço grande para trazer as pessoas, mas infelizmente, no dia que o avião, porque tanto a indígena como a pajé, que vinham junto com o Ariel, estavam na aldeia. Então a gente mandou um avião para tirar, mas a chuva, né, impediu que o avião chegasse até o seu destino. Então elas não conseguiram chegar a tempo, mas o Ariel está aqui, né? Então a gente vai ouvi-lo. Não, ele quer que eu fale mais alguma? Vou dizer, no Brasil é recente a inclusão dos indígenas no Sistema Único de Saúde. E essa inclusão foi feita por meio da criação de um subsistema de atenção básica, de atenção primária, que é o subsistema de atenção à saúde indígena. São territórios especiais, são 34 distritos sanitários especiais, onde residem, que coincidem com territórios indígenas. A gente trabalha aqui na Escola Paulista, na Unifesp, já há muitos anos com esses povos, especialmente no Xingu, e eu sou testemunha de que durante muitos anos o médico ali era eu, né? E eu, porque não se conseguia, né? Eu, depois a Sofia, né? Mas sempre foi muito difícil, mesmo quando a gente tinha recurso, né, de projetos, de financiamento no Ministério da Saúde, para contratar, mesmo oferecendo salários
bastante maiores do que se pagava em alguns centros urbanos, primeiro era muito difícil de achar. E quando achava, durava muito pouco, né? O prazo de validade do nosso médico era muito pequeno, um turnover, uma rotatividade muito grande. Então eu penso que foi um avanço enorme, né, que o programa Mais Médicos também pensasse na alocação dos médicos nos distritos sanitários. Então hoje a gente tem médicos nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, e o Ariel é um deles, lá do Xingu. Muito obrigado por você ajudar a gente. Não só que pensar na alocação dos médicos no distrito, sino que dar a prioridade também. Boa tarde, eu sou o Dr. Ariel Navarro Sánchez. También boa tarde a todos los que estuvieron aquí en la mesa, a todos ustedes que están participando de este simposio, a los responsables del simposio, al señor Carlini. Disculpe. Entonces, yo soy cubano, de la provincia de Guantánamo, graduado en 1993 como médico general. Ya en 1998 me graduó como especialista en medicina de familia. De acá entonces trabajé también en África, pude trabajar en África, en Bolivia también trabajé, y aquí ahora por el programa Más Médico estoy asistiendo allá en el Parque Indígena de Xingu, en el estado de Mato Grosso. Somos 6 médicos cubanos en este momento, atendiendo el Parque Indígena de Xingu. Está una brasilera también, por parte del proyecto de Xingu aquí de la Unifespi, que somos 7 en general, en Gerao. Y desde que llegamos aquí tuvimos buen acogimiento en Brasilia, Cuiabá, Canarana, municipio de Canarana, que es donde folgamos. Después de la estancia en la aldea, folgamos 15 días en Canarana, en una pequeña ciudad de Mato Grosso, a 1.200 kilómetros de Cuiabá. Entonces, Xingu, para hablar rápido, Xingu tiene una extensión de 2.796.421 hectáreas, situada en toda la ribereña del río Xingu, con una población indígena de 5.976 indígenas que moran dentro del parque, con 33 aldeas, 16 etnias, entre ellas Guaurá, Camayorá, Yalapití, Agüetí, Quipengui, Caribe, son 16. Entonces, el sistema de salud en el parque está atendido por 4 polos, que son unidades de salud de mayor alcance, donde fican más los equipos de salud, donde se programan todas las visitas a las aldeas que están de abrangencia. En estas aldeas las visitas por equipos de salud que son muy buenos profesionales. Tenemos dentistas, enfermeros, técnicos de enfermaje no indígenas y también asistentes indígenas de salud, formado aquí también por el proyecto Xingu, en Cuiabá también formado otra parte, asistentes indígenas sanitarios, sanitaristas, asistente indígena de salud bucal, barqueros y logísticos indígenas que también conforman equipos de salud. Ellos son los que nos ayudan a inserción y a la comunicación con el resto de las comunidades. En estas visitas que hacemos a las aldeas, se hacen visitas completas. Se ve uno y cada uno de los habitantes de las aldeas. Como falaba el doctor Douglas, antes de la silla era cuando él llegaba allá y era muy difícil para él solo, 83 aldeas. Ahora somos más o menos unas
6, 7 aldeas para un solo médico, ya es mucho más fácil. Mensualmente visitamos cada aldea y vemos por cada uno de los habitantes de aldea. Los que están en Jede, aquí no en Camado, aquí en Jede. Los que están en Jede nada más, los menores de un año, los crianzas, bebés, gestantes, idosos, los crónicos. En esta visita siempre se aprovechan para hacer palestras en cuanto a enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, verminosis, higiene normal de lavado de las manos, todo lo que se pueda aprovechar en el tiempo de visita en la aldea, siempre lo hacemos. Y todo este tiempo me ha sido de mucha experiencia. Al convivio con equipos de salud, en aquellas condiciones, en casas, en las ocas indígenas, que todos fueron acomodados en las aldeas para acogimiento al equipo de salud o a otros visitantes de la aldea. Allí aprendí también a dormir bastante en Jede. Me caí hace poco. Todavía tengo una lesión en el codo, en el cotovelo de una queda en Jede. Além de estos problemas, além de todo ese trabajo, siempre hemos tenido problemas, hemos encontrado problemas en cuanto a falta de medicamentos, el transporte también para trasladar a algún paciente que precisa en ese momento, enfrentar también las barreras culturales, que nos ha sido un poco difícil, pero ya estamos casi siendo indígenas ya. En estos tiempos hemos realizado partos en las aldeas, casi siempre un por mes. Ellos están con buenas condiciones, ya 4 o 5 hijos, y no quieren ir a la ciudad a ganar bebé, las fijan en la aldea, y si estamos ahí, el parto siempre ha sido, hasta ahora todo ha sido de maravilla, sin ningún problema. Las que hemos tenido con problemas, que son aquellas adolescentes, otras que han tenido parto con alguna dificultad en cuanto a presentación y algo así, hemos tratado de convencerla para ganar bebé en la ciudad, y han salido sin ningún problema. Y entonces, es difícil, muy difícil el trabajo ya. Trabajar bajo lluvia, doctor, bajo lluvia, en barco, atender al llamado de otra aldea, 3 o 4 horas para otra aldea a las 6 de la tarde, y pasarse la noche entera atendiendo a un paciente sin luz, con una lanterna o con a vela, si tía, otra cosa más, luz, cualquier luz, una fogata de en medio de la casa, atenderlo, y ha sido magnífico. Entonces, los traslados en bicicleta, en moto, en barco sin capote, ha sido bueno. Y nuestra relación con la comunidad indígena, en este momento es muy boa, con todos los caciques, los raiceros, los payés, hemos tenido mucho, además que ellos han sido para nosotros nuestros parceiros en atendimiento para doenças culturales, más o menos así como, vamos a llamarle, doenças culturales de indígenas, que hemos resuelto, y hemos pasado 2 o 3 días visitando la aldea, y eso hemos resuelto ese problema de doenças de esos indios. Entonces, yo agradezco haber estado aquí, o que estoy con ustedes aquí, y voy a estar 2 años más, hasta el 2016, que se deba cumplir nuestro contrato, al gobierno de Cuba, porque me dio oportunidad de estar aquí, al gobierno de Brasil, por aceptarnos aquí, a la población de Brasil, a la OPAS, que fueron a ayudarnos en un contrato, a los especialistas y dueños del proyecto Xingu, que lo encontré en Xingu, y ya para mí son también nuestros hermanos del proyecto Xingu. ¿Usted no es doctor Clayton? Me da Clayton, doctor Clayton. A UNIFESPI, que de aquí partió ese proyecto,
e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Graças. Gostaria de chamar agora a representação da região Centro-Oeste, na Dr. Macedônio Johnny Garay Rueda, a paciente Nilsa de Souza e agente comunitário Joilson da Silva. Boa tarde, meu nome é Macedônio Garay, sou de nacionalidade boliviana e formado na ilha de Cuba. Primeiramente, peço desculpas para todos vocês por não falar corretamente, né, o português. Tá bem. Sou participante do programa Mais Médicos para o Brasil, na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, tríplice fronteira, Bolívia, Paraguai. Cheguei no terceiro ciclo, no mês de fevereiro do ano 2014. Tá bom. Bueno, Corumbá é o quarto município em população do estado de Mato Grosso do Sul, com uma população estimada de 107.000 habitantes, e o primeiro em extensão territorial, ocupa mais do 20% do estado. Por essas dimensões, há locais do município, como distritos e assentamentos, a 70 quilômetros de distância da zona urbana, e populações ribeirinhas a quase 300 quilômetros de distância de percurso fluvial. A rede pública de serviços de saúde do município possui atualmente 23 equipes de atenção básica, das quais 21 são estratégia da saúde da família. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Ajá. Ok. Antes do programa Mais Médicos, a cobertura de saúde dentro da atenção primária de saúde do município era menos del 50%. Hoje estamos com uma cobertura de mais de 69,5%, dados da Secretaria de Saúde do município. Atualmente no município somos 25 médicos, deles 2 brasileiros que estudaram no Brasil e 2 brasileiros estudando no estrangeiro, 6 intercambistas e 15 médicos da OPAS. Pode correr, por favor. Bueno, essa é a nossa equipe de saúde da família, que está integrado por Wilson, que é nosso agente comunitário, e Nilsa, que é nossa paciente. Corre mais um pouquinho, por favor. Bem, eu iniciei a trabalhar no mês de maio em minha atual unidade de saúde, que está distante a mais de 70 quilômetros da cidade. Ali, quando eu cheguei, não existia um médico fixo, ele só ia 2 vezes por semana e as consultas eram agendadas só 2 por semana. Então, agora o médico fica o tempo todo de segunda a sexta, fixo lá, se agenda as consultas de segunda a sexta e o atendimento é integral. Todos os programas priorizados pelo Ministério de Saúde. Bem, vou falar um pouquinho de nosso projeto Café da Vizinha, que tem como objetivo criar vínculos entre a equipe de saúde e a comunidade, tá? Nós iniciamos com esse projeto no mês de junho. Vamos a mostrar umas imagens. Então,
La idea de ese proyecto es sair da consulta, porque como bien falou o Frei Beto, falou que só com 15, 20 minutos não presta para escutar, né? Que o mais importante de tudo é escutar, a escuta, as rodas de conversa. Então, com este projeto Café da Vizinha, nós logramos criar esse vínculo, fazer rodas de conversa com a comunidade e sair da consulta para uma casa previamente agendada por nosso agente comunitário de saúde. Passa-me, por favor. Aí do nosso Café da Vizinha, que foi elegido no município para um simpósio em Bonito que se fez no mês de dezembro do ano passado. Seguinte, por favor. Voy a falar de los desafíos que temos de ahora para adiante. Hacer una comunidad rural, muitos de nossos pacientes não sabem ler e escrever, então temos um problema muito sério, não, a la hora de prescribir os remédios de hiperdía. Então nós iniciamos um projeto que se chama Colorindo na Dose Certa. Pásame a outra, por favor. Una más. Se pasa, bueno, no saiu. Está bem, esse Colorindo na Dose Certa, criamos um receituário modelo, donde nós pintamos o receituário e isso facilita a los pacientes que não sabem ler e escrever, entender melhor e fazer uma aderência terapêutica melhor, tá? E desse jeito controlar melhor todo o que é as doenças crônicas não transmissíveis, que são as duas doenças, o caso da hipertensão e a diabetes, as mais frequentes em nossa área de abrangência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Está saindo? Meu nome é Nilza. Eu moro em Corumbá, né? Em Mato Grosso do Sul. E no distrito de Corumbá, que se chama Albuquerque, onde o nosso doutor nos atende. Com esse programa de Mais Médico, para nós, foi muito gratificante, porque hoje nós podemos ter médico todos os dias, não só uma vez por semana, e quando a gente ia, não tinha certeza se ia ser atendido ou não, voltava para casa sem poder ser atendido, né? E eu tenho, a minha mãe, ela é cadeirante, médico não ia fazer visita, hoje em dia ele vai, e não temos só um médico, temos um amigo, então ganhamos duas, uma pessoa em dois, o médico e o amigo, e o agente de saúde nosso, que é muito competente. E não estou puxando o saco dele, não, mas é verdade. Então eu só tenho a agradecer. E me desculpam, né, é a primeira vez que estive dando palestra para um monte de pessoas e eu estou um pouquinho nervosa. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e que ele caiu de paraquedas no nosso distrito, né? E muito obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Meu nome é Joilson. Eu sou agente comunitário de saúde no distrito de Albuquerque, município de Corumbá. Já estou nesse cargo já desde 2005. Então, tenho já antes do programa Mais Médico, eu conheço tudo. E eu vou comentar um pouco sobre o antes, né? Antes do programa Mais Médico, a nossa equipe não tinha um médico fixo. Fazia uma rotatividade nos médicos, porque nenhum médico queria ir lá para a localidade nossa, que é a zona rural, e fica a 70 quilômetros do município de Corumbá. Então, não tinha como a gente criar vínculo, a comunidade criar um vínculo nenhum com o médico, porque acabava de entrar um médico, ele tinha que sair e entrava outro médico no lugar. E cada médico que entrava ali, ele entrava sem saber com o que se preocupar, se era na hora do atendimento, se era com a qualidade ou a quantidade de atendimento que ele tinha que fazer.
porque era uma vez por semana e geralmente tinha 30, 40 pessoas para ser atendido. Então o médico escolhia. Hoje eu vou dar qualidade e vou atender só 15, vou mandar o restante embora. Não, hoje eu vou atender sem qualidade, mas vou atender todos. Assim funcionava lá. E já com os programas mesmo de hiperdia, planejamento familiar, que tem que ter a receita em dias para estar pegando a medicação, era complicado desenvolver. Na verdade, a gente tentava só, né? Os hipertensos, a maioria deles não conseguiam manter a receita em dia, porque ia uma vez no posto, não conseguia, que tinha que retornar para casa sem pegar a receita. Quando o agente de saúde voltava na visita e pedia para olhar a receita, se estava em dias, tudo isso para fazer o controle, se pedisse novamente para retornar à unidade, já não era bem aceito. O porquê? Porque foi e não foi atendido. Era tipo uma desorganização nossa mesmo da prefeitura lá com isso, que não conseguia pôr um... Parou aqui. Não conseguia colocar um médico fixo, né? Alguém que a comunidade conseguisse ter um vínculo, que confiasse, né? E aí, com a implantação do Mais Médicos, chegou esse cara aí, ó, Macedônio Garay. No começo foi bem complicado até mesmo por causa da comunicação, né? O espanhol dele agora virou o portunhol, né? Já conseguimos comunicar melhor, e todos esses programas que antes não eram realizados, que era o hiperdia, gestante, fomos colocando em eixo, né? Tudo certinho para, vamos dizer, para a população, né? A verdade, para melhorar o atendimento. E o que mais? Sobre o programa também, o Café na Vizinha, que foi criado. Foi criado pela enfermeira Beth, enfermeira da nossa equipe, e o Dr. Macedônio Garay. O intuito que era aproximar mais a comunidade da equipe médica. O que aconteceu? O atendimento antes era só na unidade, por conta da rotatividade de médico mesmo, não existia visita domiciliar. Com a criação desse projeto Café na Vizinha, nós conseguimos levar a comunidade até a população. E conseguia, com isso, que o doutor mais a equipe consultassem toda a família por inteira, de mamando a caducando. Quem estava na casa era consultado. E nisso a gente ficava sabendo de tudo, como que era a situação socioeconômica da pessoa, as condições de vida, saneamento, tudo. O que o agente de saúde já sabia, toda a equipe passava a presenciar também durante esse projeto. Eu acho que foi o que aproximou mais a equipe da comunidade. Como a Nilza falou, hoje ele é o cara dentro da comunidade. Isso daí. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua apresentação aqui. Chamo agora a palestra a doutor Rodolfo Garcia Baluja, Maria de Graça Lima, Maria do Carmo Santos Pereira, da região Nordeste. Boa tarde a todos. Meu nome é Dr. Rodolfo. Eu tive o privilégio de chegar na primeira turma de Mais Médicos, nos primeiros 400, e estou trabalhando no estado de Sergipe. Venho representar a região Nordeste. Eu trago para vocês uma apresentação rapidinha, porque o professor... Tem apresentação? Bom, como ven,
vamos a falar sobre a visão do médico do programa Mais Médico da região Nordeste. E quando falamos do médico, falamos da equipe de saúde. Aqui temos a chegada nossa a Sergipe. Realmente foi muito emocionante. Fomos 2 médicos que chegamos na primeira turma, depois se incorporaram mais 10. Na primeira turma de Sergipe teve 12 colegas. Aí estamos, doutor Rolando Muselier e eu, na primeira turma, aqui na Secretaria de Saúde do Estado, a secretária de Saúde com os professores e os médicos participantes da primeira turma. Bom, eu não vou deter muito aqui por aras do tempo, não? Todo mundo conhece que o Brasil tem 27 unidades federativas e Sergipe é o melhor estado. Nossa Senhora das Dores é um município que tem 483,4 quilômetros quadrados. Para o 2010 tinha 24.579 habitantes, agora está na média de 27.000. Aqui está Sergipe, aqui está Dores, que está a uns 72 quilômetros de Aracaju, que é a capital. Aqui está a região que nós atendemos. Sergipe tem 9 unidades básicas de saúde. Nós estamos na unidade de saúde Jair Carvalho. Atendemos 7 povoados em condições bastante difíceis, 4 escolas e 3 postos de saúde que realmente não reúnem as melhores condições, mas como o resto dos colegas estamos fazendo nosso esforço e o trabalho vai saindo. O dia do desafio surgiu em Canadá. É um dia para fazer física. Chegou aqui e se faz uma competição entre cidades para ver quem moviliza mais pessoas no mesmo dia. Foi um desafio para nós trabalhar e com o acolhimento que temos aqui no Brasil, tínhamos que fazer o melhor e começamos por aqui a apresentação. Saúde de criança. Nós tentamos trabalhar no programa de saúde da família pelos programas padronizados pelo Ministério da Saúde. Vemos a criança na consulta, fazemos palestras, vemos as crianças no terreno e fazemos atividades de intervenção na escola. Como você está falando, atividades de intervenção que muito vão relacionadas com a higiene dos alimentos, com a nutrição, com todo relacionado com a prevenção e promoção de saúde. Programa de saúde na escola, como ven, continuamos, sempre vai a equipe toda. Nunca a atividade se faz por parte do médico ou enfermeira, não. Aí temos um conjunto de pessoas que todas são importantes, e tanto assim que o motorista nosso é uma das personalidades mais importantes nas palestras. Planejamento familiar, quando chegamos encontramos um problema de, vocês sabem, um sertão. Tem televisão agora, mas namora muito. Então, às vezes, meninas de 14 anos, 15 anos grávidas, e aqui estão as meninas tomando a vacina HPV, e aproveitamos para fazer palestras de educação em saúde e planejamento familiar para poder planejar uma gravidez que não tenha um risco. Atenção da grávida, nós temos em Cuba um especial cuidado com o programa materno-infantil. As grávidas, nós temos uma atenção muito, muito rigorosa em cima dela, tanto assim que fazemos palestra e estamos já escrevendo um projeto para incentivar o parto normal, porque vocês sabem que aqui no Brasil, muitas vezes, as mulheres têm a opção de cesariana e a cesariana é uma indicação médica. A cesariana, corretamente, deve ser uma indicação médica e não uma eleição da paciente, pelo risco que tem. Saúde da mulher, aí trabalhamos no câncer de colo de útero, no câncer de mama, fazemos lâmina, fazemos mamografia, exame. Muitas vezes tem muita mulher, doutor, é a primeira vez que um médico me examina a mama. Mas como assim? Geralmente é a enfermeira que fazia o trabalho, mas médico, na atenção básica, examinando a mama da mulher, não é muito frequente, não. Digo, bom, essa história vai mudar, porque agora você se vai ver com a enfermeira, mas se vai ver comigo também. Se são mulheres que têm antecedentes de câncer na família, que têm antecedentes de algum tipo de problema, então vai ser avaliado por os dois conjuntamente. E aproveito
para dar os parabéns para as enfermeiras que têm levado a atenção básica de saúde no Brasil por muito tempo. Conheço bem, porque não é a primeira vez que trabalhei no Brasil. Trabalhei em 2002, 2005. Saúde do homem, bom, o professor me está falando. A mesma coisa, vamos adiantar um pouquinho. Saúde do trabalhador com os riscos laborais e com respeito aos agrotóxicos e aos problemas autoimunes particulares. Visita domiciliar, e queria aproveitar para visita domiciliar, que tem que se incentivar mais a visita domiciliar. Tem muitas pessoas que estão doentes, que têm que procurar na área de saúde. As pessoas que não vêm nas equipes de saúde são as que ficam depois com AVC, que ficam com um tipo de limitação posterior porque não se corresponde. Saúde mental, temos um esquema, levantamento dos problemas de saúde mental na área completa. Pequena cirurgia, estamos fazendo drenagem de acesso, CLC de cisto, lavagem do ouvido. Saúde ambiental, muito importante, de onde sai a água, aonde botam o lixo, qual é a fonte de abasto de água que tem a região. A visão é uma visão muito integral da saúde. Atividades docentes que participamos todos. Eventos, bom, vários eventos que participamos com a equipe de saúde, com todas as equipes de saúde do município e da região. Palestras, temos participado em muitas palestras. Se trabalha sobre palestras de prevenção fundamentalmente. Confraternização temos feito com todo mundo, cubanos, brasileiros e outros países. Projeto da terceira idade, que é um projeto especial que criamos no 5 de novembro de 2013, onde acordamos 5 horas da manhã, terça, quarta e quinta, para antes de começar o trabalho, fazer física, fazer palestra, fazer alongamento, fazer atividades, passeios. Primeira vez na vida que muitas pessoas de 80 anos vão à praia, que conhecem as coisas, e para nós é muito gratificante. Desfile de moda. Imaginem minhas meninas de 80 anos, que são labradoras, sentindo-se princesas na capital, realmente é impressionante. Muito obrigado. Viu? Estou muito, assim, né, triste, porque nunca vim aqui, nem sei falar que eu não tenho leitura, mas para mim é um bom médico, graças a Deus. Foi Deus que botou ele no Sergipe, porque tem muito médico, agora, que nem doutor Rodolfo, nem entrou e nem entra, porque ele vai nas casas do povo, visita todo mundo bem, recebe a gente bem, está fazendo briga com a gente. Eu vivia doente das pernas, quem não podia nem me abaixar, para apanhar nada lá no chão. Mas graças a Deus, intermédio dele, hoje eu brinco e eu canto. Então, que eu estou satisfeita com ele. Graças a Deus. E Deus é quem... E não sei como é que nós vamos ficar sem ele. Então, que antes de nós brincar, aí eu puxo uma musguinha. Entremos no jardim de flor, entremos no jardim de rosa, é do nascimento de Nossa Senhora, é do nascimento de Nossa Senhora. Boa tarde, eu sou Maria do Carmo, agente de saúde. Falar de doutor Rodolfo, o trabalho dele foi Deus que mandou ele, porque os médicos chegavam lá, era bom, não estou falando dos médicos do Brasil, mas infelizmente ele chegava às 9h30, quando era meio-dia já queria ir embora. E teve uma vez mesmo que eu discuti com um que tinha um doente, era acamado, e ele disse que não ia. E hoje não, hoje é o trabalho dele, a gente que mais faz é visita domiciliar, que ele tem que conhecer a família que eles passam, né? Fora, a gente acorda 5 horas da manhã, 6 horas, o carro está esperando a gente para ir. Gestante mesmo, não, a gente manda, que lá a gente trabalha na zona rural, é muito distante de tudo, lá a dificuldade é grande. A gente chega lá às 6h30 para ele fazer ginástica com as idosas. Como teve aí, ele organizou o desfile delas. A que ganhou no primeiro lugar foi a de lá, doutor. Com 88 anos, viu? 88 anos, ela até tá aí, né, doutor? Tá, cadê o menino para passar?
Dali. Ela tinha 88 anos, ela foi no primeiro lugar. Ficaram tudo felizes, aí fazia o mês todo. Como vai ser para me arrumar? Eu disse, não, eu vou procurar as roupas de vocês, não se preocupe. E vai ser caro para arrumar cabelo, maquiagem. Não, eu vou falar com a menina, foi cada uma R$20, não foi da Graça? Da Graça bem, tá? Foi muito bonito, mesmo. Deixa eu passar aí, cada menina passar. A de 88 anos, doutor, cadê ela? Essa do meio, olha. Dona Nedina, ela que ganhou no primeiro lugar. Ela. Da Graça. Aí pronto, só isso. E espero que o médico fique muitos anos. Só sai quando eu me aposentar, né, doutor? Aí o senhor pode sair, viu? Porque sem o senhor lá, não sei o que vai ser da gente. Muito obrigada, viu? Vamos agora a chamar a representação da região sudeste. Ao doutor João Martim Esteves Guilhem, a paciente Marluz Gomes Lourenço e a agente comunitária Cristina de Souza Santos. Boa tarde. Meu nome é Juan Martín, sou da Venezuela. A diferença de outros colegas aqui da Cuba, Bolívia, eu faço parte da segunda turma de seleção de médicos intercambistas do projeto Mais Médicos, que para esse momento era o projeto Mais Médicos. E eu estou representando agora na parte da região sudeste, que neste caso, a diferença dos outros colegas que vão nas regiões mais necessitadas das áreas que nos, por dizer, não são metropolitanas, eu faço parte do atendimento aqui na periferia de São Paulo. É uma área metropolitana que também ainda tem algumas necessidades. Então, para falar um pouco mais de mim, eu tenho 25 anos, eu sou médico formado na Venezuela. E na Venezuela se faz um processo de estagiário de 6 meses antes da formatura. Só que depois da formatura, o médico formado, ele deve estar obrigado a fazer uma residência assistencial de 1 a 3 anos para poder optar a um pós-grado, tipo, praticamente o mesmo sistema que está pedindo aqui no Brasil. Lá na Venezuela se chama artículo 8, porque é um artículo que o governo da Venezuela libera você para poder laborar ou trabalhar livremente a medicina em qualquer âmbito e em qualquer setor. Portanto, na minha residência assistencial, eu tive a oportunidade de trabalhar nas regiões mais necessitadas, rurais do meu país. E, aliás, eu venho de uma região que praticamente é um povo muito pintoresco, muito humilde, e dá para atender esse tipo de pessoas que têm essa necessidade de um personagem social que também representa não só do ponto de vista médico ou assistencial, também do ponto de vista social. Quando eu cheguei aqui, praticamente eu tive a oportunidade de escolher entre essas regiões da periferia aquela que eu pudesse elaborar ou sentisse que poderia fazer minha ação ou minha contribuição aqui em São Paulo. Por que escolher São Paulo? São Paulo, além de ser uma das melhores cidades representativas do país, no meu caso, é uma das regiões onde a linfonia é mais moderada, ou seja, a língua portuguesa é mais neutral, a diferença de outros estados do Brasil, por causa do sotaque. Eu já tinha aprendido a falar português há tempo atrás, só que quando eu cheguei aqui, encontrei a surpresa de que São Paulo não é só habitado por paulistas, é por o resto do Brasil. Portanto, então, aqueles pacientes que eram de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, praticamente eles têm um jeito diferente de falar qualquer tipo de sintoma. Então, imaginem, doutor, quase me deu um piripaque. Desculpa, que piripaque? Então, enfim,
E isso para mim, eu acho que foi da minha percepção, uma das coisas que para mim tem enriquecido mais do ponto de vista de evitar alguma barreira com respeito à língua, para mim seria a maior aprendizagem. Então, agora falando um pouquinho mais da questão da perspectiva dentro do programa. Antes de se instalar o programa aqui em São Paulo, tenho entendido que São Paulo foi um dos últimos estados que aceitou o projeto por causa de muitas coisas que a gente já sabe e que a gente já tem entendido. Aliás, quando cheguei, só estava trabalhando um médico e uma equipe formulada do Programa de Saúde e Família, na região do Sudeste, que é a coordenação do que é Vila Mariana até Jabaquara. Eu trabalho na região do Parque Bristo, a UBS Parque Bristo, que também tem uma UAMA. Quando chegou, eu fui recebido praticamente com muita alegria, com muito carinho, até para meu gosto. Eu falei, opa, é muita responsabilidade. Por quê? Porque esse entusiasmo do povo, quando recebe uma pessoa que vai ajudar, isso carrega também uma responsabilidade. Então, nosso olhar, quando a gente chegou aqui, todos nossos colegas que são de outros países, porque não só Venezuela, Cuba, Bolívia, temos colegas de Rússia, Croácia, Japão, que são amigos e que a gente sabe que nosso sistema de saúde é completamente diferente aqui no Brasil, só que nossa cultura sim é um pouquinho similar. Então, a gente percebe que mesmo seja aqui, Pequim, qualquer lugar do mundo, a necessidade por um médico, por assistência, por ser ouvido, por ser atendido, por ser acolhido, é a mesma. Sempre será a mesma. Então, quando começamos a trabalhar, praticamente já junto com outro colega do Uruguai, que está no posto de saúde, a gente já estabeleceu fixo 3 equipes do Programa Saúde e Família, com 6 agentes comunitários, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, e a gente já tem uma região, porque praticamente, segundo a dimensão populacional daqui da cidade de São Paulo, na região sudeste, tem uma população de 1.494.000 habitantes, dos quais, na parte do Parque Bristo, está a terceira parte dessa população. Por quê? Porque Parque Bristo, em conjunto com a região de Sacomã, ficam perto da primeira via arterial econômica que tinha São Paulo quando começou a ser uma cidade economicamente ativa, que é a Avenida do Cursino. Portanto, toda a parte laboral, o que trabalha nas outras regiões do centro de São Paulo, moram nessa região. Portanto, a população é enorme e a necessidade também. Quando a gente entra, é recebido, também vê a quantidade de problemas que a gente tem, que se pode ver. E que posso dizer? Igual que todos meus colegas, a mesma atenção estratificada pediatria, ginecologia, clínica geral. Quando a gente começou a trabalhar, o número de atendimentos pelo AMA ou o número de consultas de pronto atendimento foram diminuindo. Por quê? Porque o primeiro motivo de consulta que tinha nessas regiões, no AMA do Parque Bristo, no AMA de outras regiões, era um motivo de consulta por um sintoma de algum tipo de doença que se pode controlar numa consulta. Não representava uma emergência. Então, um dos fatores que melhorou foi o número de atendimentos na primeira consulta e a redução do pacientes que chegavam na área da emergência ou na área do pronto-socorro. Enquanto a minha percepção, eu na Venezuela trabalhei praticamente para poder ser especialista. De fato, eu sou especialista no meu país e meu olhar era mais, como falou o representante do Ministério da Saúde, que era mais com um olhar a um trabalho como especialista, enfocar meu trabalho a uma região do corpo só. Só que agora, quando chego aqui, eu me sensibilizo e vejo que o paciente não é só um paciente, não é uma região do corpo que tem que ser atendida, é uma pessoa, é um todo. E isso que é o que a gente tenta mostrar com esse projeto, de que a atenção em conjunto com o paciente não é só atingir a parte médica, a parte clínica, sino também a parte social. Por quê? Porque
porque a gente sabe que o 99% das doenças são psicossomáticas e elas vão ter sempre um componente socioeconômico e cultural. Portanto, se a gente também atende e ajuda com as visitas domiciliar, com apoio, com matriciamento, apoio psicológico, grupos de escola, grupos de idosos, grupos de gestantes, a melhorar todo em prol a prevenção de saúde e não na reabilitação ou a curação. Então, para mim, esse é meu olhar e até agora é o que eu tenho aprendido aqui. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Cristina, eu sou agente comunitária da UBS Parque Bristol. Não é muito fácil falar desse cara aí, não. Ele se acha mesmo, mas assim, né? As senhoras faz dele uma loucura. Antes dele entrar, era difícil até para a gente fazer os cadastros, assim, era muito porta na cara, porque os pacientes falavam que não tinha médico, então para que a gente ia fazer lá? Né? Por mais que a gente explicasse, que a gente faz a prevenção, as orientações. Quando o doutor veio, né, que teve uma recepção assim, muito grande pelos pacientes, e aumentou muito o número de cadastros, né? Foi uma coisa assim absurdamente alta. E os pacientes gostaram muito dele, assim, é um médico que conversa, que que desenha, que pega o papel, desenha o problema que ela está, sabe explicar bem explicadinho. E aí veio um outro também, o Dr. Herbert, então tem 2 estrangeiros na UBS e uma médica só, brasileira, né? Tanto que a procura até da outra área da médica quer mais passar com ele, assim. Tanto que a agenda dele é só para março, olha lá. Mas é muito bom, assim, ter o Dr. Juan aqui, como ter o Dr. Herbert, eles fazem a diferença, né? Fez muita diferença no nosso UBS, é um médico que atende muito bem, que vai na casa do paciente, que sabe conversar, que não é só a troca de receita e sem olhar na cara, né? Então, essa reciprocidade assim, dele com os brasileiros, os estrangeiros, foi bem boa assim, para nós. E eu estou meio nervosa. E aí? Boa tarde, meu nome é Marluce, estou aqui como paciente. Só tenho a agradecer ao médico que atende lá no posto do meu bairro, e ele é um moço jovem, mas que atende muito bem, é muito educado, trata o ser humano como ser humano e trata o novo, o jovem, o idoso com respeito. Isso para mim é muito importante. Só isso, gente. Muito obrigado a todos en esta parte del simposio. Muito obrigado. Bom, boa tarde para todos os presentes. Eu sou a doutora Indira, como já foi apresentada. Sou palestrante da região do norte, do estado de Rondônia. Sou participante do programa Mais Médico faz 1 ano e poucos meses. Trabalho num município que está bem afastado da capital do estado, município que está a 640 quilômetros da capital, então bem afastado. Quando cheguei lá, a visão da saúde, a primeira experiência que eu tive da saúde no município foi bem difícil, né? Os médicos que trabalhavam lá no município eram somente 3 médicos brasileiros, centralizados na UBS do município,
e eram os responsáveis da atenção básica e da estratégia de saúde da família em geral. Como todos sabem, já foi palestrado aqui, esses médicos atendiam a demanda espontânea da população, não tinha equipes de saúde organizadas nem completas, e foi assim. Atualmente, temos 8 médicos participantes do programa Mais Médicos no município. A saúde, a atenção básica e a estratégia de saúde da família no município teve um giro de 180 graus. As equipes, elas estão todas completas, são 8 equipes de saúde. O trabalho é continuado, é bem integral ao paciente. Os médicos, as equipes, elas vão ou se deslocam até a comunidade, que acho que é o mais importante na estratégia de saúde da família. O paciente ter uma consulta, uma atenção somente, não somente no postinho, também que o médico vá até eles nas suas casas. As visitas domiciliares, elas são todas programadas por os agentes de saúde da família. A gente se reúne em equipe, traça planos de atendimento diferenciado às famílias. Fazemos as consultas de gestantes, que é um logro do programa, pois anteriormente as gestantes eram vistas ou consultadas só por enfermeiras. Isso fazia que o atendimento das gestantes era bem difícil, com pouca qualidade. Agora teve uma nova visão, teve uma diferença muito grande, um impacto muito positivo na população, pois a gente, os médicos, fazemos junto com as enfermeiras as consultas de pré-natal. E acho que foi muito positivo para o município. Além das consultas dos recém-nascidos, das consultas de pediatria, fazemos também reuniões de grupos diferenciados, por exemplo, grupos de idosos, de gestantes, adolescentes, e isso tem tido um grande impacto na comunidade. Atualmente, a população tem uma boa opinião da saúde, da atenção básica no município. Temos, tudo não é a parte positiva, né? Ainda temos alguns problemas para enfrentar nos próximos anos de trabalho aqui no Brasil. A falta de estrutura é um dos grandes problemas que a gente deve enfrentar, mas a gente faz consulta em lugares improvisados também. Somente no postinho não fazemos. Tá. Então, eu acho, como profissional, que o programa Mais Médico teve um grande impacto na população. Principalmente do brasileiro, aquela pessoa muito carente de atendimento, muito carente de orientações médicas, muito carente de uma consulta de qualidade.
Então, acho que vai ser um programa que deveria ser implementado agora por os médicos estrangeiros, os médicos brasileiros que são participantes do programa, mas deve ser um programa implementado que deve ter uma longa visão, esperando a nova formação dos recursos humanos dos estudantes de medicina que estão esperando para ser formados e continuar o legado que a gente está deixando aqui na população. Então, muito obrigada pela atenção. Tem sido muito difícil para a gente falar aqui em frente de vocês, porque o idioma é muito difícil ainda para a gente se acostumar a falar, mas eu acho que vocês tenham entendido um pouco o que eu falei aqui para vocês. O programa, a visão da gente é muito maior do que a gente fala aqui numa palestra. É muito bom que o pessoal da saúde vá até a comunidade para entender como é que tudo funciona lá. Então, eu só exorto vocês, estudantes de medicina, continuar o que a gente fez até agora, tá? Então, muito obrigada. Boa tarde, eu me chamo Edith, eu vim como paciente. Eu vou falar assim como todo paciente da região, mas assim, eu sei que não é todo, é mais assim particularidade minha, né? Eu olho para o programa Mais Médico assim, que eu comecei a gostar dele, no começo eu não acreditava, nem mesmo que esses cubanos iam fazer alguma coisa pelo nosso Brasil. É verdade. Quando eles chegaram em nossa cidade, a resistência era muito grande. Nós temos uma cidade com 18 mil habitantes e nós tínhamos 3 médicos. Você pode ver como era difícil uma consulta, como era difícil trocar uma receita para quem usa, quem é hipertenso, diabético, né, que não se vende o medicamento assim. Então, praticamente todo mundo se medicava sozinho. Ou então mandava os filhos ir para a fila, ficar um tanto de tempo na fila para depois trocar. Era muito difícil lá na minha cidade. Aí depois que chegou foi implantado Mais Média, as equipes começaram a funcionar direitinho. Até os agentes visitam direitinho, que não visitavam direitinho. Porque se não tem uma cobrança do alto, eu acredito que não dá certo, né? E não tinha, né, uma cobrança, tinha as equipes mais de fachada, eu acredito, né? É assim que eu penso. E aí eles realmente começaram a funcionar, começaram a visitar, começaram a marcar consulta, começaram a ir. Quando os filhos da gente ficavam doentes, a gente tinha que ir logo na mãe, na avó, no tio, caçar o que fazia, porque para conseguir chegar ao médico era muito difícil. Hoje não, hoje o médico vai lá na comunidade, hoje o agente consegue agendar consulta, hoje, tipo assim, qualquer tipo de micose, a gente danava passar um trem, dava um verme, era igual falou de manhã, era mastruz com leite mesmo, que a gente batia e dava um liquidificador para a criança. E não queria enfiar de goela abaixo na criança, né? Era bem assim. E lá no meu município era essa realidade, até porque é o interior nós moramos, né? Então, com a chegada deles, mudou tudo isso. E foi muito bom. Eu espero que nossos brasileiros estudem mesmo, continuem mesmo, para que, assim, quando eles chegarem aí, para os países deles, que eles estão aqui de passagem, nós possamos continuar com esse programa. Não só como esse, mas como outros que possam vir, para nos ajudar a população. Porque vocês queiram ou não, lá no interior, existe muita gente assim, que não estudou, que não sabe nem conversar. Eu ainda tive a oportunidade de estudar, fazer alguma coisinha, né? Mas tem gente que não sabe nem falar o que ele quer, entendeu? A gente tem que interpretar, né? Quantas vezes eu mesmo morando lá na minha comunidade ajudo, eu falo para a gente assim, que tem assim, ó, aí falo para a gente de saúde, ó, passa na casa de fulano que tem tal problema, ou assim, a gente fica ajudando. Por quê? Porque eles não têm, eles precisam de ajuda. E esse médico que vai à comunidade, que vai no paciente, que vai na criança que acabou de nascer, que vai naquela criança de baixo peso, que a gente faz essa ponte, gente, isso não tem noção como ajuda. Eu estou muito feliz com tudo isso, assim, com esse avanço que o nosso Brasil teve com esse Mais Médico, porque na minha cidade foi um avanço mesmo, porque 3 médicos para 18 mil habitantes, para hoje nós temos 8 equipes, né? É muito bom. Hoje você pode conversar com o médico como se ele fosse seu amigo, né? Antigamente não, como ele era a autoridade máxima, para você chegar até ele, que dificuldade, né? Era.
e marcar a hora, e olha lá, 2 palavras, aquela coisa. Hoje não, hoje mudou a realidade. Então, eu acho assim que o médico tem que conhecer a minha história, para me medicar, e não fazer igual foi, né? Falado aqui de manhã. Eu tenho isso a falar, como paciente. Essa é a minha visão do Mais Médico. Boa tarde para todos. Meu nome é Iraci Vera. Eu sou agente de saúde comunitária do município de São Francisco do Guaporé. Olha, para nós era difícil, né? Porque a gente, quando a gente andar sozinho, né, é difícil. Porque igual nós temos lá, os médicos era pouco, para 18 habitantes, né? Era difícil, às vezes a consulta não era para todos, tem que se fazer igual outro, era rápido, né? Porque senão não tinha jeito de ficar esperando os pacientes. Mas depois que veio Mais Médico, para nós melhorou muito. Por quê? Porque a gente tem acompanhado, a nossa família, nós acompanha todos os dias, né? Como tem gestante, hipertense, né? Como os diabéticos, a gestante, né? E a gente também cuida de 0 a 2 anos as crianças. E aí, então, a gente, com os Mais Médicos, acompanhamos a gestante, né? Nas consultas, né? A gente leva elas, a gente tem como agendar, né, as consultas no dia certo para as gestantes, para as hipertenses, né, e tem aquelas pessoas acamadas. Como é difícil, né, a gente tirar uma pessoa acamada e levar para o postinho, com um monte de, né, que só tem 3 médicos lá. Agora não, agora facilitou bastante, porque a gente agenda, né, como dentista, preventivo, então a gente trabalha com a comunidade. Hoje melhorou muito, muito. Como eles são muito carinhosos, né, são bem pacientes, todas as nossas regiões que nós estamos trabalhando estão adorando mesmo esses Mais Médicos. Bom, tomara que prevença isso aí a mais longo, né, não vai embora tão cedo, não abandona nós, né, porque senão nós vamos ficar na mão de novo, né. E aí, sem mais, o jeito que eles estão ajudando a gente, né. Então, com isso que a gente sempre fala, com a equipe nossa, nós temos reunião uma vez por mês, que nós fazemos a reunião com as agentes de saúde, com as técnicas de enfermagem, com as enfermeiras e os médicos, né? Então, a gente agenda todas o que nós vamos fazer durante o mês, e ali, se precisar nossa ajuda, nós estamos ajudando ali, acompanhando todos eles, né? Então, por isso que eu falo, a gente, às vezes, tem um pouquinho, mas agora nós estamos avançando mesmo, nosso trabalho também não é tão fácil, né? Mas a gente, de que tudo que nós tivesse no alcance, nós fazemos. E nós agradecemos a todos vocês aqui, que a gente está aqui acompanhando, e os Mais Médicos de todo, né, de todo o Brasil, do Nordeste, está todo mundo aqui. Nós trabalhamos junto com a equipe. Tá? Amém. Muito obrigado às 3.